Olá para você de casa, começa agora o programa Ponto de Vista e estamos iniciando o mês de dezembro e claro, o mês de dezembro é marcado pelo Natal, uma data importante, comemoração do nascimento de Cristo, uma data importante para os cristãos. E para falar sobre esse tema, conhecer um pouco mais sobre a simbologia dessa história, a gente recebe hoje aqui nos estúdios da TV Câmara o padre Márcio Rios, que é da paróquia Nossa Auxiliadora, também Varpa e Universo. Há quase um ano ele está aqui em Tupã e acredito que já adotou a cidade. E ele está aqui para falar também não só sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, mas também sobre as atividades da igreja, o que vem por fim do ano aí também em relação ao Natal. E participa desse bate-papo com a gente o vereador Renan Pontelli também. E mais uma vez, né, Renan, a gente recebe aqui o padre Márcio, ele que há 10 meses chegou a Tupã para assumir a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, vem desenvolvendo um trabalho ali diferenciado e hoje a gente recebe aqui para falar dessas atividades e também, como eu disse, dezembro, um mês especial, o nascimento de Jesus. Isso mesmo, Tiago. Primeiramente gostaria de agradecer ao padre Márcio, parceiro, amigo, gente boa demais. Agradecer por ter aceitado o convite. Quando ele veio em janeiro nós o trouxemos, agora vem aqui no fim do ano, entre aspas, prestar contas, o que a igreja está fazendo, o que não fez, e no mês de Natal, que representa muito para a Igreja Católica. E agradecer, né, Tiago, também você por estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo legal e vamos mostrar o que a igreja está fazendo, as campanhas que estão em vigência, as novas que terão e principalmente a vida do padre aqui na nova paróquia, que ele, você já falou e eu tenho certeza, ele já adotou Tupã no seu coração. Padre, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Tudo bem. Tiago, Renan, nossos irmãos que nos acompanham pela TV Câmara, aqui do Ponto de Vista. Uma alegria muito grande poder retornar, depois de 10 meses, retornar aqui ao programa e poder ter esse bate-papo tranquilo, gostoso. E com certeza Tupã já está aí no meu coração. São 10 meses aqui em Tupã. Fui muito bem acolhido, não só na paróquia, mas também em todos os setores da nossa cidade. Com a graça de Deus, eu tenho uma articulação muito boa, seja na paróquia, na política, em outras denominações cristãs. Enfim, com a graça de Deus, tudo caminhando muito bem. Tá e certo. foram 10 meses bem diferentes, 10 meses aí animando a paróquia, com muitas atividades, propostas diferentes e que o pessoal tem aceitado, tem acolhido aí com muito carinho. Então, que bom, mais uma vez, poder estar aqui com vocês e tendo esse bate-papo aqui. Legal. Antes da gente fazer um balanço desses 10 meses, eu queria iniciar falando do Natal. Qual que é a importância para o cristão do Natal, a simbologia do nascimento de Cristo? Isso. Só para complementar a pergunta, padre, hoje eu tenho 2 filhos e a gente percebe muito. Antes era mais tradicional, hoje ganhar o presente, o Natal não é isso, né? Na realidade, ensinar os filhos qual que é a simbologia mesmo do Natal. Isso. Em dezembro celebramos então o Natal do Nosso Senhor. Nesse tempo do Advento, que vamos iniciar agora em dezembro, é um tempo de preparação, onde a igreja chama os cristãos a se prepararem para a vinda de Jesus. A primeira vinda, que é o nascimento dele, né, do Nosso Senhor, e a segunda vinda de Cristo na parousia, que nós não sabemos quando irá acontecer. Mas a igreja nos chama a essa preparação, a estarmos com o coração puro, limpo, para recebermos o Senhor. Então, no dezembro, as 2 primeiras semanas, os 2 finais de semana primeiros, nós vamos meditar sobre essa segunda vinda de Jesus. E depois, as 2 últimas, aí já sobre o Natal do Senhor, da primeira vinda de Jesus. E, como o Renan bem lembrou, o Natal não é um comércio, e que infelizmente tem se transformado no comércio. É o presente aqui, o Papai Noel é a figura mais importante, e para nós cristãos, e que deveria ser para todos,
O principal é o nascimento de Jesus. É a encarnação do amor de Deus feito homem, que veio nos trazer a salvação, que veio nos trazer o amor de Deus. Esse é o principal. É o nascimento de Jesus, do nosso Salvador. Isso aí tocou num ponto. Realmente há essa tendência comercial, né? Tem o Papai Noel e tudo mais. E às vezes as pessoas acabam correndo o risco, né, de esquecer do principal, o Salvador, o nascimento do Salvador. E o Renan falou algo importante, né, da tradição familiar, né, Claro. de presépio, né, figura muito isso, assim. O presépio foi inventado por São Francisco de Assis, e justamente para retratar esse momento histórico da humanidade, do nascimento de Jesus. O nascimento de Cristo irrompe a história da humanidade. Né? A humanidade caminhava para um abismo, e Deus, na sua bondade, no grande amor que Ele tem por nós, por causa dos pecados do homem que vai se afastando dele, Ele nunca desiste da humanidade. E enviou Jesus a nós. E com o nascimento de Cristo, é de fato uma nova era, onde Jesus veio trazer o reino de Deus, o amor do nosso Senhor. Veio revelar o rosto misericordioso de Deus. Né? Então aqui, Ele é o principal. Então celebrar o nascimento de Jesus é algo fantástico, maravilhoso, e que precisa ser resgatado com o presépio, com a participação na missa, e valorizar o que é essencial, o nascimento de Jesus. Não é trocar Cristo pelo Papai Noel, pelo presente, enfim, isso faz parte, a gente quer agradar nossos filhos, tá bom, tem toda aí também uma expectativa, mas não pode ser o principal. E que, infelizmente, diante do mundo que nós estamos vivendo, os valores estão sendo invertidos. Então, o que é o principal, o essencial, onde as pessoas antigamente iam para a missa, celebravam o nascimento de Jesus, depois se reuniam em ceia, né, para lhe festejar, brindar. Depois, eu lembro quando eu era pequeno, meus pais ali faziam toda uma armação, né? Então ia à missa, depois nós íamos jantar, né? Tinha a família reunida. E aí eu lembro que depois, assim, já meio com sono, eles colocavam um presente debaixo da árvore de Natal. E aí quando eu acordava, o presente estava lá. Ah, tá bom. Aí toda aquela alegria e tal. Mas já havia preparado, já havia celebrado. Olha, o mais importante é que eu tenho até hoje, eu tenho uma imagem do menino Jesus. Já deve ter uns 40 anos, 41 anos. E eu lembro que uma irmã, a irmã Maria, já falecida, ela trabalhava no bairro, na paróquia lá em Marília, e na novena de Natal, então ia nas casas, e ela levava essa imagem do presépio do menino Jesus. Eu tinha uns 3 anos, e falava para minha mãe, eu quero. E minha mãe, porque essa é da irmã, ela tem que ir nas outras casas. Bom, a irmã deixou, que aí não sei chorar, né? Eu queria essa imagem. E essa imagem eu carrego até hoje. Né? Onde eu vou, eu tenho essa imagem do menino Jesus, né, que me acompanha. E sempre passo, né, peço a benção. Enfim, mas são valores que nós não podemos perder. Precisamos resgatar diante do mundo aí que a gente hoje vive, onde os valores estão sendo perdidos, infelizmente. O senhor acredita que hoje, embora o cristianismo está mais acessível, mas ao mesmo tempo há uma perseguição ao cristianismo hoje? Sim, principalmente a gente vê na Europa, já existe, alguns chamam de a fase pós-cristianismo, né? Infelizmente ainda continua as perseguições. Desde o início da igreja, né, as perseguições sempre existiram. Os primeiros cristãos foram perseguidos e ao longo dos séculos homens e mulheres foram perseguidos também. Alguns derramaram seu sangue, né, por causa da fé, foram martirizados. E hoje há, de fato, uma perseguição diferente. Né? Não respeitam o cristianismo, essa indiferença, né, sobre os cristãos, sobre a nossa fé. Ou pode cair no fundamentalismo, ou no radicalismo. E ali, enfim, mortes, enfim. E esse processo todo que acaba afetando a todos, mas que não podemos
desistir. Ontem, ainda no Evangelho, Jesus dizia: haverá perseguições, haverá terremotos, haverá catástrofes, guerras, um povo vai se levantar contra o outro, famílias irão brigar, mas é permanecendo firmes que ganhareis a vida. Então é permanecer firme. Vão haver provações, vão haver desafios, perseguições, mas nós não podemos desistir daquilo que nós acreditamos, da fé que nos sustenta e que nos fortalece a continuar essa caminhada e anunciando, e eu sempre falo das missas, e a testemunhar a Jesus, ao nosso Senhor. E o senhor também falou de um ponto muito importante que eu acredito que também, às vezes, muitos cristãos esquecem, a segunda vinda de Cristo. Aqui a impressão que dá é que se quer estabelecer o céu aqui na terra, né, com bens materiais, e às vezes se esquece que não pouco se fala do Apocalipse, né? Isso. O que nós sabemos da vinda de Jesus é que ele virá. Isso está na Bíblia, é um relato bíblico, e é a promessa de Deus, a parousia de Jesus, sua segunda vinda. Quando irá acontecer? Nem o dia, nem a hora, nem o momento, não sabemos. O que nós precisamos fazer é estar preparados. Não são bens materiais, não são os valores desse mundo que vai nos dar a salvação, mas de fato é Jesus. Ele nos garantiu a salvação, mas aqui nós precisamos construir o reino de Deus. Precisamos viver o Evangelho, as propostas de Deus, do Evangelho. E assim, quando Jesus voltar, nós estarmos preparados e prontos. Olha, cumpri minha missão, fiz a minha parte. E aí sim, o principal é estar junto com Ele, diante de Deus na sua glória. Mas, de fato, aqui, os bens que nós temos nos servem para nessa construção do reino de Deus. Porque o problema é que as pessoas invertem tudo. O essencial vai para a superficialidade, não pode. Então, os bens que estão aqui devem nos servir para nos ajudar a fazer o bem, a promover a justiça, a viver o amor, a construir, então, o reino de Deus. Mas infelizmente, a gente acha que os bens aqui é que vão nos levar para o céu. E aí é que a gente erra. Porque nós sabemos assim, é um assunto que a gente pode até voltar aqui numa outra vez e falar um pouquinho sobre a escatologia, que fala justamente sobre o final dos tempos. Há sinais, né? A Bíblia demonstra sinais. Ninguém sabe o dia e a hora, mas há sinais que... Como eu dizia, ontem no Evangelho Jesus falava, haverá perseguições, haverá catástrofes, grandes sinais acontecerão, guerras, violências, famílias brigando, irmão, pai, enfim, muitas coisas vão acontecer. Mas ele diz, ainda não é o fim, mas é permanecendo firme e diante de toda essa confusão é que nós iremos com ele ser salvos. Padre, a gente fala assim, para o cristão Jesus, o Salvador, veio, mas ainda há quem conteste historicamente que Jesus realmente foi o Filho de Deus e tudo mais. Porque assim, dividiu a história, como o senhor falou, né? O nascimento de Jesus. E para essas pessoas que são meio céticas com relação à divindade de Jesus, há registros históricos além da Bíblia que atestam a presença de Jesus na Terra. Na Igreja Católica, a nossa fé é baseada em 3 pontos. A Bíblia, a Palavra de Deus, o Magistério, que é o Papa, os bispos, e depois a tradição. Essa tradição são os testemunhos, os relatos, que vai passando de geração em geração sobre Jesus. E na história da humanidade, diante do nascimento de Jesus, do que ele fez, há textos, há documentos do Império Romano, que atesta ali a pessoa de Jesus. Então, assim, é difícil você não acreditar. Mas, infelizmente, há pessoas céticas que não acreditam, duvidam. Eu sou ateu. Enfim.
Padre, mas assim, às vezes eu converso com alguma pessoa inteligente, tudo, e fala que é ateu. Eu não consigo aceitar, vamos dizer assim, como que uma pessoa que estuda, que até quem não estuda, como que pode justificar ter tudo isso aqui, o mundo? Tem que ter um ser que supremo que fez isso, que tem essas histórias, não dá para o cara não acreditar, veio do nada. Muitos relatos, a ciência aí fala sobre o Big Bang, né? Grande explosão e o universo foi criado. Eu duvido. Vamos supor que seja, explodiu tudo e criou o universo. Mas é algo muito maior diante dessa explosão. Muito maior. Com certeza. Então, assim... Vamos imaginar quem ordenou isso? Justamente. Né? Quem ordenou? Do nada, bom, pronto. Não tem como. Então, assim, o Deus deu inteligência ao homem. E a gente tem que usar a inteligência. É um dom. Infelizmente, alguns usam essa inteligência para o mal. Mas nós temos que usar a inteligência. E a ciência, ela vai até um ponto. Ela não consegue chegar a mais. Porque desse ponto para mais é o mistério de Deus. Não chega. E não vai chegar. Eu tenho certeza. E o senhor falou assim da perseguição, né? Desde após a morte de Cristo ali com os apóstolos, e depois daqueles cristãos que os apóstolos pregaram. A gente viu que em meio a esse contexto houve uma grande perseguição, mas foi um período que o evangelho se expandiu. Então, assim, é uma coisa, vamos dizer assim, sem lógica, né? Vamos pensar, humanamente falando, como é que numa repressão a coisa ganha... Diz que o sangue derramado foram as sementes que foram brotando do evangelho. E muito sangue foi derramado no início. E o anúncio do Evangelho foi, quanto mais eram perseguidos, mais o Evangelho ia se expandindo. E aí que vem a nossa tradição, né? Daí da fé, do testemunho de homens e de mulheres, igreja, né? Que foram transmitindo a fé para nós. Aí agora cabe a nós, baseados na palavra de Deus, no magistério da nossa igreja, que temos o Papa como a cabeça, né, o líder, a levar essa tradição adiante, para que os nossos filhos, né, as futuras gerações, possam conhecer e amar a Jesus, ao nosso Senhor. Tá certo. E só para falar baseado nisso, que o padre de domingo faz uma missa para criança às 9 horas, lota lá, já desde crianças aprendendo a palavra de Cristo, né? Eu cheguei na auxiliadora, caminhava muito bem, caminhava muito bem. O padre Miguel deixou a paróquia muito bem, parte pastoral, parte administrativa, não tem uma reclamação. Mas eu achava que a missa das crianças tinha que ser voltada para as crianças. Então, a linguagem para as crianças. Então, agora temos fantoches, temos os bonecos vivos, né, que são pessoas que se fantasiam, aí os personagens, e vão falar sobre o Evangelho. E ali a gente, na linguagem das crianças, então nós vamos falando sobre Jesus, e elas participam. Então eu falo, como que é o reino de Deus? Um exemplo. É do amor. A gente tem que fazer o bem. Olha, é isso. Então assim, elas vão falando. E é interessante que eu tenho assim, aí o testemunho dos pais que me encontram. Falou, padre, olha, minha filha fala do Senhor a semana inteira, porque ela sempre vai brincar e fala assim, olha, a minha amiguinha não quis partilhar o brinquedo comigo, mas o padre Márcio falou que na missa que tem que partilhar. Então, assim, nessa linguagem, na simplicidade, as crianças vão compreendendo e tendo a base, né, desse conhecimento, desse amor a Jesus. E ali a gente canta, e ali a gente brinca, entre aspas, né? E está sendo muito bom. As missas estão cheias, as crianças estão participando, e estamos fazendo um trabalho muito bonito, né, aí dos voluntários, o pessoal que se coloca aí a serviço, à disposição. Então, está sendo muito bacana.
E acho que está indo bem, né, Renan? Tá indo bem, nota 10, vixe, muito bom. Achei legal. A gente encerrou o primeiro bloco aí, o tempo. Vamos fazer um intervalo rapidinho. A gente volta, esse bate-papo aí com o Padre Márcio. E falar mais sobre o trabalho, né, da igreja. São 10 meses aí à frente da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora e também ali em VAR, para o Universo. E vou querer saber como é que é estar presente em 3 comunidades. Como é que ele passar essa dica para a gente aí num mundo cada vez mais que a gente tem tanta ocupação, como é que está preencher esses 3 espaços aí. Vamos falar. Então não sai daí, a gente volta já com esse bate-papo hoje aqui no Ponto de Vista com o Padre Márcio.